Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo dos Souza Oficial. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que você continue sendo abençoado por esse estudo maravilhoso da palavra que nós estamos compartilhando com você. O estudo de Andrew Murray, que se chama Com Cristo na Escola da Oração. E o tema de hoje para nós é a paternalidade infinita de Deus, que diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Com essas palavras, nosso Senhor prossegue para confirmar o que ele disse sobre a certeza da resposta da oração. Para eliminar todas as dúvidas e nos mostrar como é firme o fundamento da sua promessa, ele apela para algo que todos veem e experimentam na terra. Somos todos filhos e sabemos o que esperar de nossos pais. Somos pais ou constantemente os vemos. E em todo lugar consideramos isso a coisa mais natural que pode haver, que um pai ouça seu filho. E o Senhor nos pede para olharmos os pais terrenos, que mesmo sendo maus, dão o melhor para seus filhos, e calcular quanto mais coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que lhe pedem. Jesus leva a perceber que como Deus é muito maior do que o homem pecador, então deve ser muito maior nossa convicção de que Ele atenderá, com certeza, mais do que qualquer pai terreno, nossas petições de filho. Como Deus é muito maior do que o homem, então é muito mais certo que a oração será ouvida pelo Pai no céu do que por um pai na terra. Assim como é simples e inteligível essa parábola, assim também é profundo e espiritual o seu ensinamento. O Senhor quer nos lembrar que a oração de um filho deve sua influência totalmente ao relacionamento estabelecido com seu pai. E essa influência só pode ser exercida se o filho estiver realmente vivendo esse relacionamento, em casa, em amor, no serviço do pai. O poder da promessa, pedir e dar-se-vos-á, se baseia no relacionamento amoroso entre nós, como filhos, e o Pai no céu. Quando vivemos e caminhamos nesse relacionamento, a oração da fé tem como resultado natural a sua resposta. E assim a lição que temos aqui na escola de oração é esta: viva como um filho de Deus, então você será capaz de orar como um filho. E como um filho você pode ter absoluta certeza de que será ouvido. E o que é a verdadeira vida de um filho? A resposta pode ser encontrada em qualquer lar. O filho que por vontade própria esquece a casa do pai, que não encontra nenhum prazer na presença, no amor e na obediência do pai, e ainda pensa em pedir e obter o que ele deseja, ficará com certeza desapontado. Já aquele cujo relacionamento, vontade, honra e amor do pai é a alegria de sua vida, descobrirá que o pai tem prazer em atender aos seus pedidos. As Escrituras dizem: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O privilégio do filho de pedir tudo é inseparável da vida do filho sob a liderança do Espírito. Aquele que se submete à liderança do Espírito em sua vida também será guiado por ele em suas orações. E ele achará que o dar do Pai é a resposta divina para o viver do filho. Para perceber o que é esse viver como filho, no qual o pedir e o crer do filho está fundamentado, temos somente que notar que o nosso Senhor ensina no Sermão da Montanha sobre o Pai e seus filhos. Nele as promessas de oração estão contidas nos preceitos da vida. Os dois são inseparáveis. Eles formam um todo. E ele somente pode confiar o cumprimento da promessa àquele que também aceita tudo o que o Senhor relacionou a ela. É como se o falar a frase "pedi e dar-se-vos-á", e ele dissesse: eu dou essas promessas àqueles a quem eu retratei nas bem-aventuranças como pobres e puros como crianças, e de quem disse: eles serão chamados filhos de Deus.
Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 9. Para filhos que deixam a luz resplandecer diante dos homens, para que possam glorificar o seu Pai que está nos céus. Para aqueles que caminham em amor, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, e que buscam seus preceitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Versículo 48. Para aqueles que jejuam, oram e dão esmolas, como está em Mateus capítulo 6, versículo 18. E não diante dos homens, mas diante do vosso Pai que vem em secreto. Que perdoam como seus pais lhes perdoam, como está em Mateus 6, versículo 15. Que confiam no Pai Celestial e na sua justiça, como está em Mateus capítulo 6, versículo 26 e 32. E que não apenas dizem, Senhor, Senhor, mas faz a vontade do meu Pai que está no céu, como está em Mateus capítulo 7, versículo 21. São esses os filhos do Pai, e essa é a vida em amor e em serviço do Pai. É nessa vida de filho que orações respondidas são certas e abundantes. Muitos podem perguntar, mas esse ensinamento não irá desencorajar os que são fracos? E se primeiro tivermos que corresponder a essa descrição de filho, muitos não terão de abrir mão da esperança de obter respostas à oração? A dificuldade é removida se nós pensarmos mais uma vez sobre o bendito nome do Pai e Filho. Uma criança é fraca. Não há uma grande diferença entre as crianças quando consideramos a idade e talento. O Senhor não exige de nós um cumprimento perfeito da lei, mas exige somente uma entrega de todo o coração, como de uma criança disposta a viver como filho com Ele em obediência e em verdade. Nada mais, mas também nada menos. O pai deve ter o coração por inteiro. Quando isso acontece e ele vê o filho com objetivo honesto e vontade firme de buscar em tudo ser e viver como um filho, então nossa oração será para ele como a oração de um filho. Se alguém simples e honestamente começar a estudar o Sermão da Montanha e tomar isso como seu guia de vida, descobrirá, apesar de suas fraquezas e falhas, uma liberdade cada vez maior para reivindicar o cumprimento das promessas de Deus com respeito à oração. No nome do Pai e do Filho, ele tem a garantia de que as suas petições serão atendidas. Esse é o pensamento principal que Jesus enfatiza aqui, o qual ele gostaria que todos os seus alunos assimilassem. Ele deseja que vejamos que o segredo da oração eficaz é o ter o coração cheio do amor paternal de Deus. Não basta saber que Deus é um Pai. Ele quer que gastemos tempo até ficarmos totalmente impactados com as implicações do significado do seu nome. Devemos visualizar o melhor Pai terreno que conhecemos e pensar na ternura e amor com que considera o pedido de seu filho. O amor e alegria com que garante cada desejo razoável. Devemos então, à medida que pensamos em reverente adoração sobre o amor infinito da paternalidade de Deus, considerar com muito mais ternura e alegria, ele nos vê indo até ele e nos dá aquilo que pedimos corretamente. E assim, quando enxergamos o quanto essa aritmética divina vai além de nossa compreensão, se sentimos quão impossível é para nós compreender a disposição de Deus em nos ouvir, então ele vem e abre o nosso coração para que o Espírito Santo derrame nele abundantemente o amor paterno de Deus. Não hajamos assim somente quando vier um desejo de orar, mas disponhamos o coração e vida para permanecer nesse amor. O filho que quer conhecer o amor do Pai somente quando tem algo para pedir ficará desapontado. Mas aquele que permite que Deus seja Pai sempre e em tudo, que vive toda a sua vida contente e alegre na presença do amor do Pai, que permite que Deus em toda a sua grandeza e amor ser um Pai para ele, experimentará de forma muito curiosa que uma vida na infinita paternalidade de Deus e contínuas respostas às orações são inseparáveis. Amado companheiro de discipulado, começamos a ver a razão pela qual sabemos tão pouco sobre respostas diárias à oração e qual é a principal lição que o Senhor tem para nós em sua escola. Tudo está no nome do Pai. Meditemos em novos
e mais profundo discernimento sobre alguns dos mistérios do mundo da oração que devem ser obtidos na escola de Cristo. Ele declara que o primeiro é a mais sublime lição. Nós devemos aprender a dizer apropriadamente: Abba, Pai, Pai nosso que estás no céu. Quem pode dizer isso tem a chave para toda a oração. Com toda a compaixão que um pai ouve seu filho fraco ou adoentado, com toda a alegria que ele ouve um filho gaguejante, com toda a gentil paciência que suporta um filho inconsequente, nós devemos, por meio de muitos exemplos, estudar o coração do nosso Pai, até que cada oração seja levada ao céu na fé de sua divina palavra. Quanto mais nosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Oremos. Bendito Senhor, tu sabes que esta, embora seja uma das primeiras, mais simples e mais gloriosas lições em tua escola, é para nosso coração uma das mais difíceis de aprender. Sabemos tão pouco sobre o amor do Pai, Senhor. Ensina-nos a viver assim com o Pai, de modo que seu amor seja para nós mais próximo, mais evidente, mais querido do que o amor de qualquer pai terreno. E que a certeza de que tu ouves a nossa oração seja maior do que a confiança em um Pai terreno. Assim como os céus são mais altos do que a terra, e como Deus é infinitamente maior do que um homem. Senhor, mostra-nos que é somente nossa distância do Pai que impede a resposta da oração, e leva-nos à verdadeira vida de Filho de Deus. Senhor Jesus, é o amor de Pai que desperta a confiança do Filho. Revela-nos o Pai, sua ternura, seu amor compassivo, para que nós tornemos como crianças e experimentemos como a vida de um filho é fundamentada no poder da oração. Bendito Filho de Deus, o Pai te ama e te deu todas as coisas. E tu amas o Pai e fizeste todas as coisas que Ele te ordenou, por isso tens o poder para pedir todas as coisas. Senhor, dá-nos teu próprio Espírito, o Espírito do Filho, torna-nos Filho, como tu eras na terra, e que toda oração seja inspirada na fé de que, como o céu é mais alto do que a terra, assim o amor paterno de Deus e a sua prontidão em dar o que pedimos ultrapassa tudo o que podemos pensar ou imaginar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa estar cada vez mais entendendo o propósito pela qual nós estamos clamando e aprendendo sobre a oração. Como diz o próprio título aqui, a paternalidade infinita de Deus. Então, seja filho, seja obediente, seja em tudo obediente ao vosso Pai Celestial, que quando você obedece realmente, você pode ter certeza que as respostas do Pai, elas vão ser sim, que você está orando de acordo com a vontade desse Pai. Quanto mais conhecemos o Pai, mais nós sabemos qual que é o propósito dele para a nossa vida, e por isso nós aprendemos que a paternalidade infinita de Deus, ela alcança todos aqueles que realmente amam servir a Ele com amor, com carinho, com gratidão e com perseverança. Então que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.